Amigos, vamos meditar na palavra de Deus? Um erro médico que ele comete, ele pode danificar uma vida de uma pessoa por toda uma existência, né? Ele pode prejudicar uma pessoa. Esses tempos atrás eu me encontrei com uma pessoa numa unidade de fisioterapia, e essa pessoa andando com dificuldade, uma pessoa bem apresentável, e aí eu tive conhecimento da história dela. Um erro médico pôs a perder toda aquela história de vida. Ela se tornou uma pessoa que não consegue mais fazer coisas mínimas e sentindo dores dia e noite, dizendo ela que foi um erro médico, e ela foi fazer um procedimento muito simples, mas houve um erro médico do anestesista, o qual trouxe essa tragédia na vida dela, que mudou a vida dela para sempre. Embora ela sendo uma pessoa numa idade até de trabalho, né, de atividade, mas foi mudado a vida dela por toda essa existência aqui nesse mundo. E aí eu fiquei pensando, nós às vezes ficamos com medo de um erro médico, ficamos pesquisando quais são os melhores médicos, mas quanto a um erro que pode trazer um desastre eterno, nós não nos preocupamos. É a nossa vida eterna. Às vezes nós confiamos isso a pessoas que vai nos guiar para a perdição eterna. Você sabia disso? Ah, eu não. Pois é. A palavra de Deus fala, Jesus falou, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Essa é a verdade. Aqueles ensinos que você recebe de um guia espiritual pode te levar você para a perdição, para o inferno, para o tormento eterno. E isso não tem mais como você remediar, como você consertar. E assim como é um erro médico, às vezes nunca mais a pessoa volta à normalidade, volta a ser uma pessoa normal. Então, meus amigos, você que está vendo esse vídeo aqui, você confia na sua liderança espiritual? Ah, claro que eu confio. Ele é uma pessoa muito honesta. Ele é uma pessoa boa, de índole boa. Mas de índole boa e de boas intenções o inferno está cheio. Sabia disso ou não? Né? Devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu tomo muito cuidado. Mas como é que nós vamos tomar cuidado com esse tipo de liderança espiritual? Só existe um meio, só existe um caminho: a palavra de Deus. Qualquer um de nós que entrarmos no inferno, quando você ou qualquer um de nós entrarmos lá, nós não vamos estar indesculpável, porque temos a luz, a palavra. Eu aconselho, se você gosta de participar de igreja, ficar membro de uma igreja, sabe o que eu aconselharia? Antes de você se tornar membro de uma igreja, eu aconselharia você ir para a palavra, ler todinha ela, várias vezes. Lê, que vai ficar gravado em você. E aí quando você for para uma igreja, ouvir uma liderança espiritual, o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de vida, vai fazer vir na tua memória o que está certo e o que está errado. Aconteceu comigo isso. Talvez eu participava de uma igreja e aí o pastor começou a falar coisas, e aquelas coisas soou muito estranho aos meus ouvidos. Por quê? Por que soou estranho? Porque eu já estava vacinado, que é a palavra de Deus, né? E no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, olha o que diz a palavra. E não é de admirar, pois, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, se o diabo pode aparecer para nós, transvestido num anjo muito bonito de luz, está falando aqui na palavra, né? Não é muito, pois, o 14, que os seus ministros, quer dizer, os seus ministros, seus líderes espirituais, se transformem em ministros da justiça. Quer dizer, eles vêm falando da palavra. Ou vocês acham que eles não vêm falando da palavra? Vêm falando da palavra, sim. Vai ler a Bíblia, vai
ele vai dar aquelas explicações, né? Mas o objetivo, né, é enganar. A palavra de Deus está dizendo, o fim dele será conforme as suas obras. E eles vão estar obedecendo o próprio Satanás. E eles vêm transformados em ministro da justiça. Ele vem com a palavra. Não se engane com isso. Você que está numa igreja, qualquer tipo de igreja católica, evangélica, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por isso que no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 11, olha o que diz a palavra, o conselho que a palavra de Deus nos dá. Você que não gosta de pesquisar a palavra de Deus, você pode correr um risco de estar caminhando para a perdição junto com o teu líder espiritual. 11:17. Olha o que diz a palavra de Deus. Aliás, é o 17:11, né? Falei ao contrário. 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ora, o próprio apóstolo estava pregando para eles. Eles falaram, não, o que eles falaram é lei. É assim você, às vezes você não, o que o líder me ensinou é assim. Você não vai para a palavra para ver se realmente é assim. Você não vai orar a Deus, ó Deus, me orienta, eu quero ler a tua palavra. Você vai pegar aquelas explicações e vai aplicar ela na tua vida. E você vai correr um sério risco. Então, esse texto aqui serve para nós, né? Nós devemos examinar cada dia. Ah, não, mas ele abriu a palavra lá para mim. Ele pegou um texto, abriu e falou assim. Mas e você foi examinar realmente se era assim? Esses dias um líder muito famoso, né, no nosso meio evangélico, qual todo mundo fala, esse é um homem acima de qualquer suspeita, pregou uma pregação inteira de heresias, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, ele pregou, não, a ideia não é essa, e não sei o que, Hernandes Dias Lopes, você pode ver os vídeos dele, pregou, distorceu todinho o que a palavra de Deus fala sobre o milênio para nós, distorceu. Não, o entendimento não é esse, que eles falam assim, né? Cada um tem a sua própria interpretação. Não, a própria palavra ela é a interpretação. Não tem como você interpretar. Ela mesma explica por si só. E aí ele distorceu todinho. E aí, como as pessoas não conhecem as escrituras, engoliram aquela doutrina, né? Aquela doutrina dele, aquele ensinamento dele. Não vai existir isso aí. O milênio é figurado, né? O inferno... Ele não disse isso, mas tem gente que diz, o inferno é uma figura. Eu ouvi um padre dizendo, o inferno é figurado, é uma situação em que você está triste, sofrendo. Eu ouvi um padre dizer isso, mas na Bíblia não fala isso, a Bíblia fala o contrário, né? Vai sofrer mesmo, mas eles tentam dar uma melhoradinha. Então fica aqui a nossa reflexão. Você toma muito cuidado com as lideranças, principalmente espirituais suas, tanto católica como evangélica. Você tem que ir para a Escritura. Se você não lê a Escritura, você não vai ter desculpa no dia do juízo.